Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá pessoal, bem-vindos ao 59º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, criminologia, direito penal, processo penal e tudo que diz respeito à questão criminal lato sensu, vamos dizer assim. Estamos aqui hoje, ainda em tempos de pandemia, portanto, mais uma vez neste aprazível espaço virtual da internet, para conversar com a nossa qualificadíssima audiência. Hoje eu tenho aqui, conduzindo este podcast, junto comigo, a comentarista residente, Juni Cirino, que vai dar um oi para a galera. Olá, queridos, tudo bom? E, pessoal, o episódio de hoje é muito bacana. Quem está aqui conosco, na bancada do podcast, é o advogado constitucionalista e professor de Direito Constitucional, Cláudio Pereira de Souza, que está na antevéspera do lançamento de um livro incrível, que eu e a Juni já tivemos oportunidade de ler, antes mesmo desse livro tá circulando, né? Que se chama Democracia em Crise no Brasil, Valores Constitucionais, Antagonismo Político e Dinâmica Institucional. É um livro espetacular. O Cláudio, como eu falei, além de professor de Direito Constitucional, é advogado constitucionalista daqueles poucos que atuam com muita competência perante o Supremo Tribunal Federal. Né? Alguém que tem interlocução direta com as questões principais da vida judiciária brasileira aí dos últimos anos, sem sombra de dúvida. É um advogado absolutamente completo, com quem eu tenho oportunidade, felizmente, de estabelecer frequentes relações de parceria profissional. É um sujeito realmente muito competente, muito dedicado, e é um sujeito que olha para os acontecimentos a partir da mesma trincheira que a gente, né? A trincheira de defesa radical do Estado Democrático de Direito, a trincheira da radicalidade democrática, né? O Cláudio é, antes de qualquer coisa, um democrata. E esse livro dele é uma reflexão fabulosa sobre acontecimentos recentes da história dessa castigada República Brasileira. Eu não vou dar muito spoiler, não, mas o livro começa ali um pouco... O livro tem muita teoria, e teoria constitucional bem explicada, com clareza, sem germanismos, sem americanismos, uma teoria constitucional bem brasileira, bem encarnada na nossa realidade. E, além disso, é um livro que passa por acontecimentos históricos muito importantes, começando ali, de certa forma, pelas jornadas de junho de 2013 e desembocando cá no golpe de 16, que o Cláudio, como é um gentleman, chama de impeachment, né? E, portanto, é um livro que cobre aí os principais acontecimentos dessa nossa república tão castigada, e são acontecimentos que, sem dúvida nenhuma, fizeram com que nós chegássemos aqui aonde estamos nesse momento, né? Com esse governo protofascista e essa balbúrdia institucionalizada. Bom, só para lembrar a todos vocês que nós estamos em praticamente todas as plataformas de áudio e temos também um perfil ali no Twitter, que é o @seguedireitos. Temos também um perfil no Instagram, como todos vocês sabem, e temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com, de forma que os ouvintes podem se comunicar com a gente através de todos esses canais, e toda comunicação é bem-vinda, e em toda comunicação que a gente recebe, a gente estabelece trocas muito interessantes. Vários convidados dessa bancada já estiveram aqui por sugestões de ouvintes, e a gente gosta muito de estabelecer essa conversa, esse bate-papo, esse diálogo com todos vocês. Eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria isolada voz para dar início imediato ao 59º episódio do podcast Segurança dos Direitos, seu podcast semanal sobre a questão criminal, que hoje vem aqui no formato de um bate-papo com o advogado e querido amigo Cláudio Pereira de Souza. Bom, então, Cláudio, queria antes de mais nada agradecer muito a sua disponibilidade
eu tive a felicidade de ter contato com o seu livro antes enfim, dele ser publicado, né? E para mim foi muito gratificante. Eu me senti realmente muito honrado de ter podido acessar essa obra antes do grande público. E assim que eu li, enfim, pensei que a gente tinha ali vários temas para tratar aqui no podcast. Então, logo eu te convidei, você muito rapidamente aceitou e topou estar aqui com a gente, de maneira que esse podcast vai ao ar ainda um pouco antes do lançamento oficial do livro, né? O que me deixa mais contente ainda. Queria que você desse um alô aí pra galera e falasse um pouco se apresentasse um pouco pra gente, pra quem ainda não te conhece. Ô, Rafael, muito obrigado por ter me convidado para participar aqui do podcast. Eu sou ouvinte do podcast, conheço esse projeto há muito tempo e é realmente uma satisfação grande poder participar, né? A gente tem se encontrado tanto, né, no exercício da profissão, no exercício da advocacia, e já estava preocupado que você não ia me convidar. Mas, felizmente, eu publiquei esse livro e surgiu a oportunidade para participar aqui do podcast. Então, é uma grande satisfação estar com você, estar com a Juni, e poder discutir esses temas tratados no livro, muitos dos quais têm uma relação muito direta, muito imediata com o direito penal, né? Uma das teses sustentadas no livro é que há uma relação de continuidade entre o populismo penal, que culmina com a Lava Jato, e o populismo autoritário praticado pelo Bolsonaro. Há uma continuidade no que toca a fatos concretos. A Lava Jato fomenta a ascensão de Bolsonaro por meio de decisões praticadas, tomadas concretamente no curso dos processos, mas, além disso, há uma continuidade ideológica entre o populismo penal e o populismo autoritário da guinada antidemocrática que tem lugar no momento presente. Então, é realmente uma grande satisfação poder discutir esses temas com você, com a Juni, e apresentar essas ideias para o seu público. Rafael, a minha trajetória é de conjugar, né, o estudo do direito com a participação cidadã. Fiz isso desde a faculdade, participando do movimento estudantil, depois na advocacia, exercendo a profissão, mas ao mesmo tempo participando da OAB. Pude chegar a integrar a diretoria do Conselho Federal, representando a classe no plano nacional. E, inclusive, Rafael, uma das minhas motivações para escrever esse livro está muito associada às experiências que eu vivenciei no exercício da profissão e também no exercício da representação da classe, né? Por exemplo, ainda em 2013 eu era diretor do Conselho Federal e pude, nessa condição, me reunir com a presidente da República, com a presidente Dilma, e discutir as medidas que ela havia proposto diante da crise, da eclosão da crise de 2013, de junho de 2013. E a OAB, naquela ocasião, se opôs, inclusive, à convocação de uma constituinte, que ela chamava de constituinte exclusiva. Nós, já naquele momento, chamávamos a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 88 é a nossa trincheira de resistência. É no texto constitucional que nós encontraremos os instrumentos para superar crises e resistir ao arbítrio. Então, exercício profissional da advocacia, participação na representação da classe e também uma trajetória acadêmica. Eu sou professor da Universidade Federal Fluminense desde 2002, com muito orgulho, uma grande instituição em que há realmente a possibilidade de refletirmos sobre o direito numa perspectiva crítica. E essa também é uma marca desse livro. Muito bom. Muito bom. Cláudio, eu queria começar um pouco aquecendo, né? Um pouco antes de entrar no conteúdo do livro propriamente dito,
E eu queria que você falasse um pouco, porque você é um sujeito que domina a teoria constitucional, é um advogado constitucionalista especializado na matéria, o que é bastante raro, né, no Brasil hoje. Mas você, embora tenha essa base teórica muito ligada ao direito constitucional, você fez umas aproximações acadêmicas e de pesquisa científica muito interessantes sobre questões ligadas à segurança pública, né? Sobre como que a Constituição da República de 88 disciplina essa matéria que gera muitas controvérsias, né? E eu vi isso muito, eu vi a facilidade com que você transita entre o direito penal e o direito constitucional. Tá muito expresso, tá muito presente no teu livro, né? E eu tenho certeza que isso é um pouco de uma herança a essa dedicação, a essa aproximação sua a esse tema da segurança pública. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso com a gente, quer dizer, como é que é esse desenho constitucional da segurança pública no Brasil? E a gente aqui no podcast, Cláudio, usa essa expressão segurança pública com um pouco de pesar, né? Porque, tanto que o nosso nome, Segurança dos Direitos, é um protesto contra o uso da expressão segurança pública. Mas está consagrado, enfim, está na Constituição mesmo, está em um monte de lei, está em um monte de lugar. Eu sei que não tem jeito, mas eu queria pontuar isso para você, que a gente usa essa expressão aqui com bastante pesar. E eu queria ouvir de você isso. De que forma que você acha que esse desenho constitucional da segurança pública, e se é que ele pode ser responsabilizado por esse estado de coisas que a gente experimenta hoje no Brasil? Rafael, eu tive, de fato, oportunidade de já escrever sobre o tema, sob uma perspectiva constitucional, mas, na verdade, a inspiração fundamental é essa realidade vivenciada no Rio de Janeiro, né? Hoje eu moro em Brasília, mas meu estado de origem é o Rio de Janeiro, minha cidade de origem é a cidade do Rio de Janeiro, e pude testemunhar como, de fato, as políticas de segurança pública muitas vezes estavam em contradição com o texto constitucional, né? Desde a reabertura democrática, eu vejo, e não sou eu que vejo, na verdade, a literatura especializada documenta isso, o que há é o embate entre duas grandes visões a respeito da segurança pública. Uma centrada na ideia de combate e a outra sentada na noção de prestação de um serviço público. E a concepção de segurança pública centrada na ideia de combate conduz à identificação de inimigos, né? Inimigos são os outros, inimigos são os estrangeiros. No limite, se concebe a eliminação física dos inimigos. Então, essas políticas de segurança pública centradas na noção de combate, como essa do Witzel, né? Visão que chega realmente aos seus estertores com a ideia de que é papel da polícia mirar na cabecinha, né? Proposta de campanha, aliás, única proposta de campanha do Witzel, mas essa concepção de segurança pública centrada na noção de combate conduz à identificação de inimigos, né? Então, o morador das favelas é o inimigo, o jovem negro é o inimigo. Toda a linguagem é a linguagem da ocupação militar. Então, a favela vai ser ocupada pela força policial, como se passasse por uma intervenção estrangeira de um exército inimigo. O treinamento é um treinamento voltado para a guerra, né? A Polícia Militar do Rio de Janeiro recebe a mesma instrução de guerra na selva que militares do Exército Brasileiro. O equipamento adquirido é um equipamento voltado para o combate militar, né? São as metralhadoras, são os fuzis. Então, a partir dessa noção de que o papel da polícia e das políticas de segurança pública é combater um inimigo, que seria o traficante ou o comunista. Agora o Bolsonaro quer substituir o traficante pelo comunista.
ou pelo terrorista. Ele diz que o MTST e o MST são grupos terroristas. O que ele está fazendo com isso? Está querendo caracterizá-los como inimigos, né? Querendo excluí-los da comunidade política, né? Na comunidade política há adversários, de quem discordamos, mas a quem tratamos como dignos de igual respeito e consideração. O inimigo é o outro, é o que está fora da comunidade política. Então, por intermédio desse artifício de identificação de inimigos e de exclusão da condição de membro pleno da comunidade política, se legitima o emprego de políticas de segurança pública absolutamente desassociadas das exigências decorrentes da lei e da Constituição. Pois bem, essa concepção de segurança pública era a concepção do Moreira Franco na década de 80, é a concepção herdada do regime militar e que encontrou a sua alternativa corajosa, heróica, no governo de Leonel Brizola e também no governo de Nilo Batista, né, que buscaram implementar uma política de segurança pública que compreende que a segurança pública é um serviço público a ser prestado ao cidadão, com o propósito de prover a segurança dos seus direitos fundamentais, né, da sua tranquilidade, da sua vida, também do patrimônio, mas no âmbito de uma constelação de direitos em que o patrimônio figura ali, integra essa constelação, mas não como único, ou seja, como principal bem jurídico a ser protegido. É mais importante que o patrimônio numa Constituição humanista, como é a Constituição de 88, é a proteção da vida, é a proteção da dignidade da pessoa humana, é a proteção da liberdade. Então, e isso foi muito tematizado, né, pelos estudiosos da segurança pública que observaram essa política humanista e democrática de segurança pública praticada nos governos de Brizola e Nilo, a despeito da resistência intensa das próprias corporações, que são formadas numa cultura autoritária herdada do período militar. E, enfim, então, no meu trabalho acadêmico, eu trato dessas categorias e sustento que a única concepção de segurança pública compatível com a Constituição Federal de 88, em cujo centro está o princípio da dignidade da pessoa humana, é justamente uma concepção democrática de segurança pública, que a concebe como um serviço público a ser prestado ao cidadão, e não como estratégia de guerra cujo propósito é promover o combate de inimigos. Rafael, uma última palavra sobre esse tema. Eu vi com muita satisfação uma ADI, na verdade uma DPF, proposta recentemente pelo meu querido amigo Daniel Sarmento, em que ele sustenta justamente a incompatibilidade de uma concepção bélica de segurança pública com a Constituição Federal de 88. E acabou conduzindo o Supremo Tribunal Federal, no contexto da pandemia do coronavírus, a proibir o ingresso da polícia nas favelas do Rio de Janeiro, o ingresso naquele modelo das mega operações, que entram, matam um montão de gente e depois a polícia se retira. Então, o Supremo Tribunal Federal suspendeu, proibiu a realização dessas operações no contexto da pandemia, julgando procedente um pedido de natureza cautelar formulado nessa DPF e realmente é uma DPF que está orientada por uma concepção democrática de segurança pública e pela rejeição contundente a essa política autoritária, né, representada pelo Witzel no Rio de Janeiro,
e, infelizmente, por Bolsonaro no plano federal, que é, antes de tudo, um presidente inconstitucional. Cláudio, eu acho muito interessante essa perspectiva que você tem sobre segurança pública democrática, né? O que seria uma segurança pública de fato cidadã, de fato de acordo com a legalidade democrática. E acho que isso vai muito de acordo com algo que a gente sempre traz aqui no podcast, que é essa distinção entre política criminal e política penal. A política criminal é aquela que tem um conteúdo criminológico crítico que a acompanha, enquanto a política penal é a mera resposta penal e racional para todos os problemas sociais. E me parece que se incorpora a uma política criminal efetiva essa concepção de uma segurança pública democrática. Então, é uma ideia muito interessante para quem pensa política criminal nesse sentido, né? E eu sei também que você, no teu livro, trabalha com a ideia de populismo penal e como isso é um dos fundamentos, digamos, dessa regressão autoritária que a gente está experimentando hoje. Então, aqui eu queria te fazer já uma espécie de uma provocação nesse sentido, né, que a gente precisa garantir uma segurança pública democrática, mas na prática o que a gente vê é uma segurança pública que é essa resposta irracional do Estado, certo? E essa segurança pública é parte ou a expressão de um populismo penal que veio crescendo e aumentando e se tornando mais encorpado, particularmente nos governos, né, nos últimos 20 anos de governos de esquerda no Brasil. Então eu queria ver aí qual que é a tua posição com relação a isso, né, a essa a possibilidade de aumento do populismo penal que foi nos foi colocada pelos governos do PT e que agora resultam nessa regressão democrática que a gente está experienciando hoje. Antes do Cláudio responder, só queria falar para a nossa audiência que eu vou linkar ao final do episódio, pedir para o Léo linkar ao final do episódio, da descrição, o artigo do Cláudio, ao qual a gente fez referência nesse início de programa, que se chama Segurança Pública na Constituição Federal de 88, conceituação constitucionalmente adequada, competências federativas e órgãos de execução das políticas. Vale muito a pena. É praticamente um livro, na verdade, chamam de artigo, porque foi publicado na forma de artigo, mas é praticamente um livro, não só pela sua extensão, mas também pelo seu conteúdo denso. Vai ficar disponível aí para a audiência. Cláudio, está contigo. Olha, Júnior, digo a você, eu acho que talvez os elementos centrais dessa política de segurança pública dessa política autoritária, sejam o racismo e essa natureza classista extremada da sociedade brasileira, essa desigualdade extremada que caracteriza o Brasil, né? Porque se os moradores das favelas fossem brancos, pode ter certeza que a política de segurança pública seria absolutamente diferente, né? É uma política que discrimina, é uma política que incide de maneira muito violenta sobre os pobres, né? Mas que ainda respeita com algum grau não totalmente, mas com algum grau de deferência à legislação à classe média, né? E os mais ricos. Porque os pobres são brutalmente perseguidos no Brasil e são vitimados por essa política que além de ser incompatível com a Constituição, além de ser desumana, além de ser incompatível com os tratados internacionais subscritos pelo Brasil, ela é ineficiente. Porque eu estou falando de uma política que se pratica desde o regime militar. E os problemas associados à segurança pública, eles não foram solucionados no Brasil, né? Esse tipo de política nunca deu resultado, né? Então, mas infelizmente o povo brasileiro, e o povo do Rio de Janeiro,
ainda se seduz por esse tipo de argumento do vou atirar na cabecinha, né? Um candidato que falasse isso, ele tinha que ser inabilitado liminarmente, não é? Porque trata-se de um enunciado absolutamente incompatível com a preservação da vida e da dignidade humana. Então, eu digo a você isso, Júnior, na raiz dessa política autoritária está o racismo e está a desigualdade extrema que se vivencia no Brasil. E você tem toda a razão. O populismo penal ele está muito ligado a essa política de segurança pública. Você tem toda a razão, porque o populismo penal tem diversas características, né? Uma delas, por exemplo, é a inobservância dos limites estabelecidos na legislação, né? Dos limites estabelecidos na Constituição. O populismo penal ele não respeita os limites estabelecidos pelo Estado democrático de direito. O que importa é produzir decisões que possam ser aplaudidas no âmbito de uma esfera pública que, às vezes, se comporta de maneira irracional, né? O juiz populista ele quer o aplauso no restaurante, ele quer o aplauso no avião. O juiz populista é viciado na aprovação da imprensa conservadora. Ele é viciado. Sem o comentário positivo nas colunas dos grandes jornais, sem o sorriso de aprovação dos estratos mais conservadores da nossa sociedade, o juiz populista se sente mal, se sente vazio, se sente incompleto. E ele se vicia nesse tipo de aprovação. O populismo penal, ele também ele é muito crítico da nossa representação política. Então, ele entende que o sistema judiciário deve exercer um papel reformador, em detrimento dos políticos eleitos. Então, ele é contrário à representação democrática e ele é contrário ao Estado de Direito. Portanto, o populismo penal ele é incompatível com os dois pilares do projeto político da era moderna, que é o pilar da democracia e o pilar do Estado de Direito. Né? A nossa Constituição começa dizendo assim, que o Brasil é um Estado democrático de direito. E isto não é à toa. Né? Diz isso porque a nossa Constituição está afirmando que no Brasil o poder é exercido pelo povo, por intermédio de seus representantes eleitos, e exercido de maneira não arbitrária, justamente porque estamos no Estado de Direito. O populismo penal, assim como a política autoritária de segurança pública, são incompatíveis com essas duas dimensões básicas do nosso projeto constitucional. De fato, esse populismo penal cresceu durante governos de esquerda, né? E realmente foram governos de esquerda que têm várias dimensões positivas, várias dimensões elogiáveis, como, por exemplo, a inclusão social dos mais pobres, o enfrentamento sério da miséria. Quem viveu no Brasil na década de 80 sabe o que era o Brasil antes desses governos, na década de 80 e 90, na época da seca, famílias inteiras saíam do interior do Nordeste, iam para as capitais do Nordeste, ou para Brasília, para o Rio, para São Paulo, as crianças com a barriga grande, cheia de verme, o bracinho fino, a mortalidade infantil era tremenda, o problema da desnutrição era gravíssimo, e as profissões mais humildes, por exemplo, ninguém tinha acesso ao dentista, então as pessoas mais humildes não tinham a dentição em condições. Era muito comum que as pessoas trabalhassem desdentadas. Né? Isso é algo muito ostensivo, é uma manifestação muito ostensiva da pobreza e da miséria que foi enfrentada. Mas
nesse âmbito cultural, de fato, esses governos, eles não... o PT mesmo, o PT nunca se atentou, só veio se atentar agora, quando foi vítima do populismo penal, mas nunca se atentou para a gravidade do que é isso. Tanto assim que o governador Brizola chamava o PT de UDN de calças curtas. Por que chamava o PT de UDN de calças curtas? Porque o PT era um partido moralista. E foi por intermédio do discurso moralista que conseguia angariar apoio da classe média, né? Da classe média no Rio de Janeiro, por exemplo, muitas vezes votavam no PT não por conta da sua pauta social, mas porque entendiam que esse partido concorreria para a moralização das práticas políticas e administrativas que tinham lugar no Brasil, né? E de fato, o PT nunca se atentou para esse ponto, nada obstante, os governos do PT tenham sido governos que respeitaram os limites da legalidade, do Estado de Direito e da liberdade, das liberdades previstas no texto constitucional. Vivemos, durante esses governos, um ambiente de plena democracia. Mas também não sei se seria justo atribuir ao PT uma culpa no advento do populismo penal. Acho que ele se formou meio que paralelamente. E aí por diversos fatores. Primeiro, uma crítica generalizada à representação política. A crise da representação política, ela vem sendo vivenciada no Brasil há algumas décadas. O próprio sistema político não teve a capacidade de se reformar. Foi o Supremo Tribunal Federal que teve que declarar a inconstitucionalidade do financiamento empresarial das campanhas eleitorais, não é? O próprio sistema político não teve a capacidade de se reformar. Então, no ambiente judiciário, e mesmo nas faculdades de direito, surgiu ou foi se formando uma mentalidade muito crítica em relação ao sistema político. Então, quem fez concurso na magistratura, quem fez concurso no Ministério Público, ocupou esses cargos imbuído desse sentimento muito negativo em relação à representação política. E, de outro lado, também ocorreu uma guinada de natureza metodológica a partir do início da década de 90, que produziu uma certa relativização da legalidade, né? Os constitucionalistas têm um papel nisso. Eu mesmo escrevi vários textos sobre o assunto, textos de natureza metodológica. O fato é que essa teoria constitucional contemporânea passou a legitimar o emprego de princípios na argumentação jurídica, o emprego de argumentos concentrados na ponderação de consequências práticas das decisões, de argumentos consequencialistas. E o fato é que esses argumentos que foram concebidos de início para promover a efetividade dos direitos fundamentais acabaram sendo incorporados pelo Ministério Público, pela magistratura, para relativizar esses mesmos direitos fundamentais e, sobretudo, relativizar a legalidade. Então, o que se tem observado na esfera do direito penal, do direito processual penal, é uma violação cotidiana, pandêmica, generalizada do que está escrito na legislação brasileira, né? Por exemplo, aquele dispositivo do Código de Processo Penal, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, virou um verdadeiro supertrunfo na mão dos tribunais brasileiros. Então, as maiores ilegalidades podem ser praticadas, mas, por meio dessa argumentação de que não há comprovação do prejuízo, essas ilegalidades são toleradas e, muitas vezes, conestadas. E, muitas vezes, quando se tenta provar o prejuízo, os tribunais superiores deixam de conhecer os recursos sob o argumento de que o conhecimento envolveria a reapreciação de fatos e provas. E o STJ, por exemplo, aplica aquela onipresente súmula 7 e, portanto, deixa de coibir essas ilegalidades recorrentemente
praticadas. Então, Júnior, eu acho a sua pergunta muito interessante, porque identifica essa concomitância entre governos de esquerda e o populismo penal, mas eu identifico que são mais... Há momentos de interpenetração, até no livro eu faço um inventário da agenda legislativa das medidas anticorrupção, mas o fato é que me parece que são mais realidades paralelas do que... acho que não dá para atribuir culpa a esses governos pela circunstância de o populismo penal ter se desenvolvido concomitantemente no Brasil. Talvez seja mais o caso de uma certa permissividade dos governos, né? Não tanto de uma, enfim, uma imposição positiva no sentido de viabilizar esse populismo penal. Mas o que é interessante no estudo que você trouxe aqui para a gente são duas coisas e que estão bastante interligadas, né? Primeiro, a incapacidade de superação da necessidade do poder punitivo que as pessoas têm para resolver problemas sociais. Elas não conseguem, elas não têm uma imaginação jurídica a ponto de tentar resolver problemas sociais por outras respostas que não a resposta repressiva, a resposta punitiva. E o segundo ponto que eu acho muito interessante é que quando você está falando de populismo penal, você está falando de um populismo penal que é necessariamente... Ele vai além do que a gente entende... enfim, pedestremente por populismo penal, né? O populismo penal, ele é necessariamente personalista e ele é necessariamente antirrepublicano. Então, para a gente pensar num populismo penal em um contexto de democracia é uma coisa que realmente, assim, parece contraditório, né, nesse sentido. Exatamente, Júnior, você menciona um fato muito importante, e nisso, sim, a esquerda, na minha opinião, tem a sua culpa, que é essa tendência, alimentada durante algum tempo, de resolver todos os problemas por intermédio do direito penal, né? O próprio Supremo Tribunal Federal, agora, no julgamento da ADO 26, do mandado de junção 4.733, ele realizou uma operação que não é legítima do ponto de vista da dogmática do direito penal e da história de um direito penal comprometido com a liberdade, que ele está propugnando pela aplicação analógica da legislação que criminaliza a prática do racismo, aplicação analógica à hipótese de homofobia, né? Trata-se de aplicação analógica da lei penal, que é absolutamente incompatível com as melhores tradições do direito penal na esfera do Estado Democrático de Direito. Acho que é importante fazer uma distinção. Trata-se de uma ADO, de uma ação direta de constitucionalidade por omissão, portanto, de controle abstrato de constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal não estava julgando um caso concreto. Né? Um dos principais problemas da aplicação analógica da lei penal é a abertura de espaço para que o magistrado, para que o homem que exerce a função de juiz, persiga inimigos ou beneficie amigos, ou seja, atue de maneira parcial, né? A noção de governo das leis, que é o elemento central do Estado de Direito, ela tem como propósito justamente preservar a imparcialidade da relação que o Estado mantém com cada um dos jurisdicionados. Então, trata-se de um processo abstrato. Então, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi estabelecer um parâmetro em tese, um parâmetro abstrato, como são abstratas as leis. Não ocorreu a utilização do raciocínio analógico para solucionar um caso concreto, aplicando uma pena de prisão a uma pessoa. Portanto, é importante fazer essa distinção, porque me parece que a situação seja um pouco menos grave. Mas, por outro lado,
O fato é que o Supremo Tribunal Federal, quando utiliza a analogia, e isto é o pior, ele está meio que autorizando, e com essa distinção eu quis, na verdade, dizer que não está, mas muitos intérpretes dessa decisão do Supremo podem imaginar que o Supremo estaria autorizando que os juízes criminais passassem a aplicar a legislação criminal por meio do emprego do raciocínio analógico, né? O que seria absolutamente incompatível com o Estado de Direito. Mas esse exemplo, voltando à sua pergunta, ele é um exemplo que revela com muita clareza essa tendência de tentar se resolver qualquer problema por intermédio da aplicação do direito penal. Então, a própria esquerda acaba fazendo um discurso favorável à ampliação do direito penal, esquecendo que o que está se restringindo com isso é a esfera da liberdade, né? Daí a doutora Maria Lúcia Caram, que tinha uma expressão muito interessante para designar esse tipo de atitude de certos setores da esquerda brasileira, que era Júnior, você lembra dessa expressão? Era o esquerda punitiva. Esquerda punitiva. Era a esquerda punitiva. Né? O PT era a esquerda punitiva. Né? Daí essa ideia da UDN de calças curtas. E agora, acho que eles fizeram uma revisão integral da sua orientação anterior e viram qual é o problema. Né? Porque esse direito penal que vai se super expandindo, ele acaba sendo empregado no atual contexto de crise da democracia, por exemplo, para excluir concorrentes que possam ameaçar a vitória do candidato preferido pelas elites econômicas. Foi o que aconteceu com Lula. Né? Eu tive a oportunidade de ler o processo do Triplex, li de cabo a rabo, de capa a capa, e Júnior, você certamente já leu também, Rafael, vocês vão certamente concordar comigo que aquilo está na esfera da teratologia. Você não há nem a possibilidade de uma dúvida razoável que pudesse, ainda que por hipótese, legitimar uma condenação. Na verdade, a decisão é absurda, do ponto de vista material. Né? Ela não tem nexo lógico, ela não faz sentido, ela não é chancelada pela experiência prática. Né? Não faz sentido você pegar um apartamento que já ingressou legitimamente no seu patrimônio, um imóvel, depois você ter pago por ele anos e anos um financiamento e trocar por um outro que não ingressa formalmente no seu patrimônio e dizer que isso é lavagem de dinheiro. Isso é tão absurdo que deveria envergonhar todos os magistrados que participaram, de alguma maneira, desse processo. Mas, além de tudo, a decisão foi proferida no âmbito de um processo em que se cometeram sucessivas, graves e recorrentes ilegalidades. Veja, grampearam o escritório de advocacia por um mês. A companhia telefônica avisou o magistrado. Esse telefone é de um escritório, avisou 2 vezes. E o grampo não foi suspenso. Se isso não é ilegal, eu não sei o que é ilegalidade. Veja, Júnior, hoje em dia se utiliza muito a expressão direito penal do inimigo. Né? Eu acho que essa expressão ela pode ser empregada em diversos contextos no Brasil, mas o fato é que nesse contexto mais particular das eleições de 2018, é certo que o direito penal elegeu uma pessoa como inimigo, né? O Lula como inimigo número 1. Né? Passou a vigorar uma espécie de princípio Lula. Né? Um princípio Lula que é um princípio que o magistrado pode utilizar para excepcionar os parâmetros gerais estabelecidos na legislação. Então, isso vale em todos os contextos, mas se o réu é Lula, não vale. Né? Então, o Lula virou o inimigo
do Estado brasileiro o inimigo número 1. E se criou esse estado de exceção. Esse estado de exceção excepcionalíssimo, que abarca apenas uma pessoa, que é o Lula, né? Então, quem lê aqueles processos fica estarrecido, chocado, escandalizado com o que se produziu ali. O PT deve estar muito arrependido de ter feito as vezes de esquerda punitiva no passado. Não, sem dúvidas, né? E eu acho que o grande problema de você ter essa eleição de um inimigo público é que isso acaba se reproduzindo em menor escala em outros níveis da federação, né? É o magistrado que se desentende numa comarca do interior com o prefeito, com o vereador, enfim. A gente vê isso se repetindo, se reproduzindo institucionalmente por toda a organização da República, depois dessa, enfim, demonstração aberta e hiper espetacularizada que foram os processos da Lava Jato, né? Quando o Cláudio faz essa memória, né, de como que o Brizola era um oráculo, né? Impressionante como vez ou outra as pessoas sacam um vídeo dele, um discurso qualquer que ele deu há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, e ele estava prevendo as coisas que estão acontecendo hoje, né? Ou as coisas que aconteceram outro dia, né? Um visionário, uma pessoa que tinha uma visão de política de médio e longo prazo invejável. E eu sempre achei muito adequado esse apelido, né? Essa ligação que o Brizola fazia entre o PT e o udenismo, né, para fazer essa crítica de que o PT, na verdade, ali na sua Constituição, apresentava como proposta política, como projeto político, essa demanda de moralização, né, das práticas, da gestão e de tudo mais. E como que isso subverteu a própria política. E aí o Cláudio, falando sobre isso, me veio à cabeça que, assim, como o Lula melhorou na medida em que ele se afastou desse udenismo e se aproximou de uma liderança política mais preocupada com as pautas materiais, né? Como que o Lula melhorou quando ele se afasta dessa base petista udenista moralizante e se aproxima mais, por exemplo, do próprio legado de Brizola, se aproxima mais, por exemplo, do próprio legado positivo de Getúlio Vargas, né, naquilo que teve de bom, né? Como que o Lula vira um líder carismático e interessante na medida que ele se afasta desse udenismo. É uma coisa muito clara para mim, na minha visão. E até quando é nesse momento que acontece uma migração do eleitorado, né? O eleitorado petista deixa de ser um eleitorado majoritariamente de classe média, das grandes cidades, etc. e tal, e migra ali para o Nordeste, enfim, para as regiões de periferia, né? O mapa eleitoral de São Paulo é uma coisa bonita de ver. A esquerda ela sempre está votada ali na periferia, né, no extremo da cidade, e a direita ali no centro, quer dizer, com Marta Suplicy, com Luiz Erundina, com o próprio Haddad, né? Então, o PT ficou muito mais interessante quando ele pouco a pouco veio conseguindo abandonar essa coisa udenista mesmo, não tem melhor adjetivo para isso. Enfim, e virou um partido moderno, né, vamos dizer assim. E agora, eu acompanho um pouco a Júnior quando ela fala que a gente aqui no podcast, o Cláudio, frequentemente critica a política criminal do PT, que foi uma porcaria mesmo. Não dá para dizer que o PT produziu uma lei boa em matéria jurídico-penal. Não produziu. Até quando ele teve a boa intenção de fazer, que foi a lei das medidas cautelares, o resultado foi ruim. É uma lei que, ao invés de ter diminuído o número de prisões preventivas, só aumentou o número de instrumentos que estava à disposição do juiz criminal para impor algum nível de controle social à população preta, pobre, favelada, enfim, clientela mais frequente desse sistema. Mas eu tenho dúvidas sérias já, e assim, e cada vez mais que eu vejo lideranças petistas fazendo autocrítica, essa dúvida ela se aumenta dentro de mim, eu tenho dúvidas sérias se esse processo esse impulsionamento à criminalização do processo político, esse fetichismo pelo direito penal do inimigo, eu já não sei se essa coisa aconteceu por causa do PT ou apesar do PT.
né? E aí eu ligo isso muito ao que você falou, quer dizer, os governos Nilo e Brizola, no estado do Rio, como que eles sofreram oposição interna das corporações, como que tentaram sabotar, por exemplo, a política de direitos humanos de Brizola, que não deixava polícia subir morro sem mandado de busca e apreensão ou sem mandado de prisão, né, que fazia do morro um espaço como o Leblon, como a Gávea, como Copacabana, né, um espaço pleno de cidadania, pleno, né, muitas aspas, um espaço de cidadania, né? Então eu fico pensando como que talvez essas coisas não tenham acontecido, esse hiperempoderamento do Estado policial, esse recrudescimento do Estado penal, talvez como que isso não tenha acontecido mesmo apesar do PT. Não quero eximir o PT, não. Podia ter feito leis melhores, podia ter tido projetos melhores em matéria de política criminal, sem dúvida nenhuma. Podia ter feito uma revolução nessa área, se quisesse. Ao invés disso, quis ficar gastando dinheiro com o PP, quis ficar gastando dinheiro com um plano completamente louco, enfim. Apostou no hiperencarceramento também, de certa forma. Então, assim, não retiro a culpa, não. Mas me parece, assim, olhando hoje com mais distanciamento, que havia dentro dessas instituições, né, dessa direita concursada, né, que é o nome que se dão para ele, essa força pulsante antidemocracia mesmo, antipovo, antipobre, quer dizer, que via no recrudescimento do Estado penal uma necessidade econômica de vigência desse Estado liberal, perverso, né, e perigoso que a gente tem. E eu queria, Cláudio, eu queria ouvir um pouco de você, porque eu sei que você viveu muito intensamente o impeachment, né, de 16, o golpe de 16, que você chama de impeachment no livro. Eu sei que você viveu muito intensamente, teve um envolvimento muito pessoal naquele episódio. E para hoje também, sem muito distanciamento, mas sobretudo depois de haver lido o seu livro, eu fico com a impressão de que ali foi colocado na mesa um sintoma muito claro desse populismo penal, né? Ali, eu acho que ali foi um momento de virada, pelo menos na percepção das pessoas do campo popular democrático, que muitas delas, no início daquele processo, não acreditavam que aquilo redundaria num impeachment, né, de fato, na cassação definitiva da ex-presidente Dilma, né? Ali me pareceu que foi uma virada, uma coisa assim, de uma acordada. Pô, o populismo penal gerou esse autoritarismo, né, que é isso que você fala no livro o tempo todo. Você explica muito bem a questão criminal, ela ganha centralidade justamente por isso, porque a origem do autoritarismo é o populismo penal, né? Daí a centralidade da questão criminal, né? Eu queria ouvir um pouco essa tua experiência no impeachment, enfim, como sintoma do esgarçamento da democracia brasileira e do recrudescimento quase que sem volta do Estado policial. Veja, Rafael, os governos do PT, eles utilizaram muito um instrumento que é a ENCLA, né? Que é uma articulação formada no âmbito do Ministério da Justiça, mas que é integrada por diversas entidades. Ministério Público, da Magistratura, da Polícia, a OAB tem assento também, eu mesmo fui representando a OAB algumas vezes, né? Participei dessa ENCLA, e ela também é responsável pela recepção de tratados internacionais que o Brasil subscreve nessas áreas de enfrentamento à corrupção, da lavagem de dinheiro, por exemplo, né? E várias das leis penais e processuais penais aprovadas durante o governo do PT surgiram desse diálogo do executivo com o judiciário, com o legislativo, com o Ministério Público, enfim, com as entidades que integram o sistema de justiça. Tá? E aí a gente pode atribuir maior ou menor culpa pelo fato de o executivo ter recepcionado esses projetos de lei e apoiado a sua aprovação. O fato é que isso ocorreu, né? Sem o apoio do governo, nenhuma dessas leis teria sido aprovada. Não sei nem se a ENCLA continua funcionando hoje, ou acho que não sei se o governo Bolsonaro dá alguma bola para esse tipo de organização. Mas você pergunta sobre o impeachment. De fato, vejam, ali
a Lava Jato interfere de maneira muito concreta, muito concreta. Né? Se você for ver, nós tivemos no final de 2015 o julgamento da DPF 378, né? Que estabeleceu, por meio da qual se estabeleceu o procedimento do impeachment. Eu até fui o advogado da causa. O Supremo Tribunal Federal, ele atuou de maneira exemplar no caso, na minha opinião. Vejam, a lei que estabeleceu o procedimento do impeachment, a 1079, previa que o afastamento do presidente da República se daria com o julgamento da acusação, com a formulação da acusação pela Câmara de Deputados. Era aí que se dava o afastamento. E nessa ação, nessa DPF, nós pedimos, com base no texto constitucional, se você for examinar na Constituição, é o que está dito lá, que o Supremo reconhecesse que, na vigência da Constituição de 88, apenas a decisão do Senado poderia afastar o presidente da República. Vejam que, naquele contexto, a Câmara era presidida pelo Eduardo Cunha, que estava engajado no afastamento da presidente. E o Senado era presidido pelo Renan Calheiros. E ali, no Senado, havia também outros líderes do PMDB mais tradicional que tinham comprometimento com o Estado de Direito, apesar das muitas críticas que se possam formular a essas lideranças políticas. O fato é que, quando o Supremo diz que quem afasta o presidente da República não é a Câmara, é o Senado, ele esvazia o poder da Câmara e fortalece o Senado. Isso foi decisivo, foi no final de 2015. Além disso, cautelares foram proferidas suspendendo o procedimento, o processo de impeachment no curso do julgamento dessa DPF, o que acabou fazendo com que a Câmara também não se manifestasse sobre o tema em 2015. Em dezembro de 2015, o próprio Temer dizia: a ideia do impeachment acabou. Não há mais possibilidade para o impeachment. O PMDB elegeu como líder na Câmara o deputado do Rio de Janeiro, o Pisciani, o jovem Pisciani, não me lembro agora o primeiro nome dele, mas que era contra o impeachment. Então, o próprio PMDB, de Temer e Eduardo Cunha, elegia, naquele contexto, como líder, alguém que era contrário ao impeachment e que era incumbido, por exemplo, de fazer as nomeações para a comissão que processaria o impeachment. Então, todos os observadores da política brasileira diziam que, naquele contexto, o impeachment tinha acabado. Ninguém mais acreditava no impeachment. Aí, a Lava Jato começa a atuar. Vazamentos de delações. E o episódio mais conhecido foi o vazamento das escutas telefônicas mantidas entre o Lula e a Dilma, né? Vazamento absolutamente ilegal. Todo mundo sabe que, se o magistrado se depara com gravações que envolvem autoridades dotadas de foro por prerrogativa de função, o dever dele é encaminhar as peças, os registros, à autoridade competente. E mais, essa gravação específica foi feita fora do período autorizado pela autoridade judiciária. Então, era uma gravação sem autorização judicial. E o magistrado divulga no mesmo dia em que as gravações são feitas. Comportamento absolutamente estranho ao tempo próprio da justiça brasileira. Divulga, né? Isso incendeia novamente o movimento pró-impeachment. Então, o movimento pró-impeachment só ressurge em decorrência destas intervenções concretas da Lava Jato. E observem que o próprio conteúdo da gravação não revela o que se insinuou.
né? Na gravação, a presidente da República diz a Lula que mandaria um documento para ele assinar via Messias, que ficou conhecido como Bessias, mas na verdade era Messias, que é o advogado que ocupava o SAGE, né? A Secretaria de Assuntos Jurídicos ali da Casa Civil, que, dentro das responsabilidades, tem a de preparar os atos que serão subscritos pela Presidente da República. Pois bem, então a imprensa noticiou como se, na verdade, a Dilma tivesse preparado um salvo-conduto para o Lula, uma nomeação, e ele, de posse do ato de nomeação, se fosse eventualmente preso, poderia apresentar esse ato e dizer, olha, a autoridade não tem competência para me prender. Mas foi exatamente o contrário que aconteceu. O Lula ia a São Paulo, a Marisa estava doente naquele momento, e disse a Dilma que talvez não pudesse estar presente na posse que ocorreria na semana seguinte. Então, Dilma manda o ato de posse para ele para colher a assinatura dele. Depois da divulgação na imprensa, Dilma mostra o ato de posse subscrito só por ele e não por ela. Então, em hipótese nenhuma, aquilo poderia figurar como qualquer espécie de salvo-conduto. Mas foi essa a interpretação dada, né? O próprio Supremo Tribunal Federal acabou anulando a nomeação do ex-presidente, e aí o processo de impeachment ganhou força total. Mas vejam que a ligação entre Lava Jato e o populismo penal e a crise da democracia brasileira, ela não se dá apenas no plano das ideias, não é apenas ideológica. É uma ligação concreta que se manifestou por meio desses atos concretos, né? Sem esse tipo de intervenção ilegal, nós provavelmente não teríamos impeachment e não teríamos a eleição de Bolsonaro. A eleição de Bolsonaro é fruto, dentre outros elementos, claro, é fruto de uma... dizem que acidentes de... Tem gente que compara com os acidentes de avião, acho que é uma boa comparação. O avião só cai se uma sequência de erros concorrerem. E também um Bolsonaro só se elege se um conjunto de tragédias ocorrer concomitantemente. Uma dessas tragédias foi o advento da Lava Jato e desse tipo de ilegalidade concreta e específica direcionada para a intervenção no processo político. É verdade. Cláudio, eu queria ouvir um pouquinho de você, aqui já a gente está caminhando para o final do nosso episódio, mas eu queria ouvir um pouquinho de você, eu queria usar um pouco e abusar dessa tua experiência de interlocutor tão qualificado junto ao Supremo Tribunal Federal, quer dizer, de alguém que advoga constantemente em causas importantes, em debates densos sobre matéria constitucional, perante a Corte Constitucional, e alguém que acompanhou o posicionamento, o comportamento do Supremo Tribunal Federal ao longo desse período, quer dizer, desde 2013 pelo menos. Eu queria ouvir de você um pouco assim, em que medida você acha que o Supremo pode ser responsabilizado, e você explora isso muito bem no teu livro, né, por esses acontecimentos, por esse conjunto de acontecimentos, em que medida ele não pode ser responsabilizado, em que medida ele está ali funcionando um pouco como anteparo. Hoje, por exemplo, a impressão que eu tenho é que o Supremo é uma das principais forças de oposição ao bolsonarismo, né? Não que os ministros façam política partidária, não fazem, mas eles estão ali numa posição hoje, me parece, claro que não estamos falando dos 11, né? Mas o Supremo, como instituição, ele parece estar ali tentando, a todo custo, segurar ainda, preservar a institucionalidade, ainda que seja dentro daquele modelo de democracia liberal, com todos os limites, enfim, o Supremo não tá fazendo revolução nenhuma, não.
Mas ele me parece que, nesse momento, ele está ali numa trincheira de defesa de valores mínimos do Estado de Direito, né? Mas nem sempre foi assim ao longo dessa história recente, né? O teu livro deixa isso muito claro. Eu queria ouvir um pouco de você, como, né, como observador e até protagonista de alguns desses acontecimentos, como que você vê o papel do Supremo Tribunal Federal Brasileiro nisso tudo? Eu acho que, desde a posse do Bolsonaro, o governo Supremo tem exercido as suas atribuições de maneira muito importante, de maneira exemplar mesmo. É possível que haja uma crítica a uma ou outra decisão isolada após a posse de Bolsonaro, mas eu acho que a orientação geral da Corte é elogiável. O Supremo é um dos elementos, é uma das instituições que tem atuado no sentido da preservação da democracia no Brasil. Então, não tenho dúvida disso, sobretudo após a posse de Bolsonaro. Antes disso, há decisões positivas e negativas. Como decisão positiva, menciono essa, por exemplo, do impeachment proferida na DPF 378. Né? Essa decisão tinha, quando foi proferida, total aptidão para pôr fim àquela crise e permitir que se restituísse a presidente da República se restituíssem condições de governabilidade. Mas depois a Corte também tomou decisões com as quais eu não concordo, né? Essa, por exemplo, de afastamento do Lula do cargo de ministro com base nessa divulgação das gravações, não estou de acordo, né? Teve uma decisão mais recente, no contexto da campanha de 2018, o ministro Lewandowski era relator de 2 reclamações, eu até advoguei numa delas, em que se garantia a jornalistas, um era o jornalista Florestan Fernandes, a outra era o jornal Folha de São Paulo, que entrevistassem o Lula, já preso, né? E o ministro Lewandowski concedeu a liminar. Essa liminar foi cassada pela presidência da Corte no âmbito de uma suspensão de liminar proposta por partido político. Então, veja, primeiro, suspensão de liminar é uma medida que só pode ser proposta por pessoa jurídica de direito público, não por partido político. Primeiro. Segundo, suspensão de liminar, ela não é concedida contra liminar proferida por membro da própria Corte, só para o membro de corte inferior. Então, a decisão é absolutamente incabível. Embora, do ponto de vista do mérito, ela não concordo com ela no mérito também, mas seja discutível. Mas, processualmente, ela não tem o menor cabimento. Né? Então, menciono, por exemplo, esses 2 casos. Mas a minha avaliação geral, né, é de que, das instituições brasileiras, sem dúvida nenhuma, o Supremo Tribunal Federal é a que tem atuado com mais coerência e mais contundência no sentido da preservação da democracia. Né? O impeachment foi protagonizado pela Câmara de Deputados, o Congresso Nacional. Então, embora hoje o Congresso também venha moderando o autoritarismo do Bolsonaro, foi o Congresso que decretou o impeachment. Né? O Judiciário, em geral, não tem dado bom exemplo. Né? A Lava Jato, as ilegalidades praticadas na Lava Jato foram toleradas pelo TRF e toleradas pelo STJ, apesar de ostensivas, gritantes e evidentes. Né? E o Supremo não. O Supremo tem posto freios. Então, agora e antes, conseguimos pensar decisões que merecem ser criticadas, mas me parece que a atuação da Corte no processo de crise de 2013 para cá seja, no geral, uma atuação que merece o nosso reconhecimento.
Cláudio, acho que a grande questão que se coloca aí com relação ao Supremo é o que a gente pode esperar da atuação dele a partir de agora, né? Tanto em relação à presidência do Fux, que já deu sinais de uma resistência menor ao governo federal, né? As possibilidades, inclusive, de governabilidade do Jair Bolsonaro na presidência da República, mas não só isso, também ao fato de que temos aí 50 dias para a aposentadoria do ministro Celso de Mello, que é uma figura de resistência dentro do Supremo Tribunal Federal, sempre foi, né? E que vai ser substituído por, enfim, uma figura que a gente tem incertezas sobre os posicionamentos que tomará o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Na melhor das hipóteses, a gente tem incertezas, né? Porque se a gente tiver certezas, as certezas são todas negativas, todas ruins. Então, acho que a grande questão é essa, né? O STF pode ter se colocado como um grande dique de contenção e de atuação democrática, institucionalmente falando, até agora, durante o governo Jair Bolsonaro, mas daí daqui para frente, né? Como é que fica? Eu acho que veja, o presidente da corte, o ministro Fux, ele conduzirá, acho que ele manterá a mesma linha de preservação da democracia. Eu não tenho dúvida quanto a isso, né? Acho que o magistrado certamente pautará qualquer ação em que se realize a impugnação de medidas arbitrárias, autoritárias, praticadas pelo presidente da República. Eu não tenho dúvida disso. Então, eu tenho muita expectativa de que o ministro Fux vai manter essa linha. Agora, veja, o papel da corte não é inviabilizar a governabilidade, né? Porque, e nessa condução é uma diferença muito tênue. O presidente da República foi eleito. Mas o fato é que o Bolsonaro foi eleito pela maioria do povo brasileiro, né? Apesar de eu entender que a inabilitação ilegítima do Lula macule o processo, mas o fato é que ele foi eleito, e uma vez eleito e declarado empossado pela Justiça Eleitoral, ele tem que ser respeitado como tal, até que pratique o crime de responsabilidade ou até que sobrevenham novas eleições. Então, o papel da corte não é subtrair a governabilidade do atual governo. É preservar a democracia viva, é podar excessos, podar os hábitos arbitrários. Acho até que a corte, e isso é uma tese que eu também sustento no livro, deve adotar uma postura de suspensão circunstancial da deferência, né? Porque se recomenda às cortes constitucionais uma atitude de deferência em relação ao poder legislativo. Deferência que se traduz, por exemplo, no princípio da presunção de constitucionalidade das leis. O que significa isso? O órgão incumbido de eventualmente declarar a nulidade das leis, ele presume a sua constitucionalidade, então ele assume uma atitude deferente em relação à atividade legislativa. Então, acho, no que toca o governo Bolsonaro, e relativamente aos atos que potencialmente afetem a liberdade, deve haver uma suspensão circunstancial da deferência. E, enfim, indúbio pró-democracia. Não tem um indúbio pró-réu? Então, indúbio pró-democracia. E os magistrados vêm assumindo essa atitude. Eu sustento que a jurisdição constitucional hoje deve ser uma jurisdição constitucional anticíclica, que tome para si a responsabilidade por moderar todo o ciclo autoritário, e não apenas examinar cada ato em particular. Mas isso não se confunde com fazer oposição ao governo, ou impedir que o governo governe. Pelo contrário, o governo tem que governar porque foi eleito. Se a corte impedisse que o governo governe, aí sim se criaria uma crise institucional que poderia resultar num colapso da democracia brasileira.
Então, a minha expectativa em relação ao Supremo é muito positiva. As nomeações do Bolsonaro, ele nomeia, mas não nomeia sozinho. O Senado tem que aprovar, né? E, então, mais que cobrar do Bolsonaro, porque acho que a gente não tem que ter nenhuma ilusão de que o Bolsonaro atuará racionalmente, escolhendo um nome comprometido com o Estado Democrático de Direito. Nós temos que cobrar do Senado, que exerça a sua atribuição com máxima responsabilidade. E o critério mais importante, na minha opinião, a ser ferido pelos senadores é se o candidato é ou não comprometido com o Estado Democrático de Direito. Pode ser conservador, pode ser progressista, de direita ou de esquerda, mas tem que ser alguém cuja história de vida, cuja atuação profissional, cujas decisões, cujas declarações públicas revele compromisso efetivo e insuspeito com o Estado Democrático de Direito. Acho que o nosso trabalho é muito mais junto ao Senado que junto ao Presidente da República. Ô, Cláudio, essa espécie progressista de direita eu não conheço, não. Você conhece no Brasil? Não, ou progressista ou de direita, ou uma ou outra, né? Ah, tá. Não, progressista pode ser de esquerda, pode ser de direita. Tô brincando. É exatamente isso, mas você apostaria numa análise pelo Senado, digamos, profundo? Porque o Senado tem se comportado, pelo menos eu não acompanho, não sei bem a história do Supremo como um todo, mas desde que eu acompanho, o Senado tem se comportado como casa de chancela das nomeações do Executivo, né? É muito raro ali encontrar alguma, enfim, acho até que o Fachin foi um dos que mais encontrou algum nível de dificuldade ali, enfim, no contexto da aprovação. Mas você acha que o Senado tem condição efetiva de exercer esse papel? Salvo engano, acho que a última vez que o Senado se opôs a uma nomeação do Executivo foi, sei lá, acho que uns 40 anos atrás, tem muito tempo. Na verdade, a história recente do Supremo Tribunal Federal, ela não é uma história do Senado que se caracterize pelo exercício mais responsável, pelo exercício mais comprometido dessa atribuição fundamental, que é fazer a sabatina e, eventualmente, aprovar os indicados pelo Presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. De fato, né, na história constitucional brasileira, salvo melhor juízo, só houve 5 recusas, e todas elas de nomeações realizadas pelo Floriano Peixoto, né, que governou em estado de exceção, decretando intervenções federais, decretando estado de sítio, e ali se instaurou um debate muito importante a propósito do habeas corpus, né? Habeas corpus impetrados pelo Rui Barbosa. Naquela época se entendia que as decisões do chefe de governo tomadas na vigência de estado de sítio não eram suscetíveis de controle judicial. Eram as chamadas questões políticas. E, vejam, não eram suscetíveis de controle judicial nem depois de findo o estado de sítio. Então, o sujeito era preso na vigência do estado de sítio e continuava preso depois do final do estado de sítio. E o Supremo Tribunal Federal não controlava a legalidade dessas prisões. E o Barbosa impetra uma sequência de habeas corpus, sustentando a possibilidade do Supremo Tribunal Federal controlar a validade desses atos. E o Floriano Peixoto, ele se insurgia. Há inclusive uma passagem célebre, né, em que o Floriano Peixoto diz algo do tipo: olha, ok, eu quero saber quem vai conceder habeas corpus aos ministros do Supremo que estão apreciando os meus atos agora. Então, havia esse tipo de
de choque, né, entre o Supremo Tribunal Federal e o Floriano Peixoto. Ele fez 5 indicações. A primeira rejeição e mais célebre foi a do Barata Ribeiro, do médico. E as razões dadas pelo Senado Federal para rejeitar a indicação, a principal razão é de que não tinha notável saber jurídico, né? Ele não tinha formação na área jurídica, por isso não podia ser membro do Supremo Tribunal Federal. Ele chegou a ser, porque naquela época você nomeava, o ministro começava a exercer o cargo, às vezes ficava 1 ano, até que o Senado Federal confirmasse a nomeação. Hoje não é assim. O Senado tem que se manifestar anteriormente. Ele indicou também um general, o general Everton Quadros, né, que era acusado de ter praticado atos muito violentos na condução da atuação do Exército Brasileiro lá no Rio Grande do Sul, que estava em revolução durante o governo do Floriano Peixoto. Então foi só lá. Veja, naquele momento, o Senado exerceu as suas atribuições com máxima contundência. E depois de lá para cá, não. Acho que um bom exemplo pode ser colhido nos Estados Unidos. O Senado americano sabatina de maneira muito incisiva os candidatos. Tem rejeição recente por extremismo ideológico, que é o caso do Bork, né? O Bork, ele era um magistrado dotado de notável saber, reputação ilibada, mas era um fundamentalista. Ele propugnava pela interpretação da Constituição em conformidade com seus autores, né? Lá com os participantes da Convenção de Filadélfia. Enfim. Mas em muitos outros casos, a resistência do Senado obrigou o presidente da República a retirar a indicação. Porque às vezes não há a recusa formal, mas a resistência do Senado chega aos ouvidos do presidente, que reformula a indicação, indica outro nome. Então, acho que o Senado tem que deixar isso claro desde logo para o presidente, participar desse, olha, escolha alguém, ele diz que vai escolher profundamente, ou radicalmente, ou totalmente evangélico. Terrivelmente evangélico. Algumamente evangélico. Não tem problema nenhum que o ministro do Supremo seja evangélico. Nenhum problema. Há juristas brasileiros da mais alta qualificação que são evangélicos. O que não é possível é escolher alguém que seja fundamentalista e que ocupe o cargo para aplicar os dogmas da sua religião e não a lei brasileira e não o que estabelece a nossa Constituição Federal. Então, por isso que o Senado tem que ver com muita calma a história da pessoa, as decisões, se for magistrado, as decisões que esse magistrado já proferiu, se for professor de direito, aquilo que ele já escreveu, aquilo que ele já falou em palestras. Tem que fazer um inventário realmente da vida da pessoa e só aceitar a nomeação de gente comprometida com o Estado Democrático de Direito. Maravilha, maravilha. Bom, depois dessa aula de direito constitucional brasileiro e norte-americano, a gente chega, infelizmente, ao final de mais esse episódio do podcast. Eu queria agradecer muito ao Cláudio, mais uma vez, primeiro pela disponibilidade, depois pelo comprometimento com o programa. Fez uma explanação muito rica, muito detalhada, enfim, o que de forma alguma libera os ouvintes da leitura do livro, porque, de fato, esse relato completo a gente só encontra lá, vocês só encontrarão lá, mas já tem aqui uma palhinha enfim, dessa publicação que, sem dúvida nenhuma, será um marco, será um documento histórico absolutamente importante e fundamental para compreender esse Brasil, enfim, louco, insano, enfim, esquisito que a gente está experimentando hoje, né, nessa quadra histórica específica. Queria te agradecer muito, muito mesmo. E antes, bom, eu vou passar a palavra para a Juni também se despedir do pessoal,
Mas antes disso, Cláudio, eu queria te deixar avisado que nas suas declarações finais, como é praxe aqui no nosso programa, eu peço que você deixe para a nossa audiência a dica de um livro com duas condições no seu caso, que não seja o seu próprio livro, porque é a razão de ser deste episódio, que tampouco seja um livro estritamente jurídico, né? A ideia aqui é estar abrindo a cabeça do pessoal para outros horizontes, outros campos do saber. É isso. Muito obrigado. Cláudio, agradeço muito a tua presença hoje. Acho que a gente teve um diálogo muito legal. É sempre interessante quando a gente encontra constitucionalistas que têm um bom diálogo com a gente que é do campo criminal, né? Porque normalmente a nossa experiência na prática acaba mostrando isso, a gente perde um pouco os pontos de diálogo. E com você não só houve um diálogo, mas acho que a gente conseguiu fazer uma troca muito boa, né? Senti que consegui enriquecer, digamos, o meu repertório argumentativo no campo constitucional com esse episódio, com esse debate, e principalmente com a leitura do livro, que não só fica como recomendação, como estamos ansiosos aí pela publicação. Sei que a audiência vai ficar muito bem impactada também, porque não são só os temas que a gente discutiu no episódio de hoje que aparecem, tem muitas questões de conjuntura política que, como vocês puderam ver, o Cláudio explica com profundidade. Então, acho que é uma excelente dica, enfim, que vocês procurem aí depois desse episódio. Tenho certeza que o pessoal vai ficar bastante interessado. E, enfim, é isso, Cláudio. Muito obrigada. E o meu muito obrigada de novo, como sempre, à nossa queridíssima audiência. Olha, Júnior, Rafael, agradeci demais, adorei conversar com vocês. Realmente sou fã do podcast, acompanho permanentemente e tinha muita vontade de participar e fiquei muito feliz de ser convidado. Muito obrigado. Eu vou ler um pedacinho aqui do livro que eu vou indicar, e o pedaço é o seguinte: todos nós, brasileiros, somos a carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós, brasileiros, somos, por igual, a mão possessa que o supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos e a gente insensível e brutal que também somos, né? Esse é um trecho do Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Eu quero indicar esse livro enfaticamente. Quem não leu tem que ler, é muito bacana, emocionante. E dizer que na eleição do Bolsonaro, né, nós elegemos justamente um capitão do mato, um caçador de índios, né? Prevaleceu a crueldade, a brutalidade, que também nos caracteriza como povo, né? E que nós temos a possibilidade de corrigir esse erro nas próximas eleições, fazendo uma escolha comprometida com o Estado Democrático de Direito. Muito bom, muito bom. Bom, com isso, antes de dar o ponto finalíssimo no nosso programa, eu vou aqui desde logo me comprometer com a nossa audiência qualificada. Assim que o livro estiver já disponível para ser adquirido, eu vou sortear 5 exemplares para a nossa audiência qualificada do excelente livro do Cláudio. E depois a gente conversa aqui sobre a metodologia do sorteio, mas fica aqui já de público registrado o meu compromisso, o compromisso desse podcast Segurança dos Direitos, com a divulgação dessa obra tão importante, tão crítica e, enfim, fundamental para entender esses tempos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Um grande abraço.